Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio e cultura e ajuda municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. E também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E o Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. BRDE e CREA Paraná juntos, apoiando quem constrói o futuro do nosso país. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é inovação e transformação digital. E por isso estou aqui com Alexandre Conte, o gestor de marketing, professor, agente de transformação digital e podcaster, com mais de 20 anos de experiência no mercado ao longo de sua carreira. Tem se especializado em comportamento do consumidor, gestão de marcas e marketing digital, atuando em agências, startups e grandes empresas como a TOTUS. Seja muito bem-vindo, Alexandre Conte, no programa Quebrando a Lâmpada. Você que, pelo que a gente acompanhou e vem acompanhando na tua jornada, quebrou muitas lâmpadas e transformou ideias em ações concretas e inspiração para o público do Quebrando a Lâmpada. As pessoas precisam ser inspiradas. Obrigado pela tua presença aqui. Já te passando a palavra para que ter essa tua primeira fala, falar um pouquinho mais do Alexandre, falar do Alexandre empreendedor, do Alexandre inovador, quiser trazer algum fato curioso da sua infância e da sua adolescência também, já que as crianças nascem cientistas e nascem inovadoras, né? Como é que foi tudo isso? Seja bem-vindo. Obrigado Gilles, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui, estar falando com a sua audiência, de a gente fazer esse bate-papo aqui, e acho que essa é a grande provocação, a gente trazer inspiração. Né? A gente mostra os caminhos. Uma das minhas carreiras é de professor, de educador, então eu digo assim, transferir o conhecimento é parte da solução. Outra solução é criar instigar uma motivação do aluno querer buscar mais, querer buscar novos horizontes, né? E depois a gente vai falar aqui um pouquinho de carreira, e eu digo que eu aprendi a estudar quando eu fiz mestrado. Aquela coisa de sentar, de estudar e olhar cientificamente para as coisas. E hoje a gente coloca isso no mercado de uma outra forma que precisa de profissionais cada vez mais habilitados em buscar conhecimento. Né? Então vamos falar de carreira, vamos falar de tecnologia, vamos falar de pessoas, de cultura aqui. Né? Eu costumo brincar que eu comecei profissionalmente a minha carreira como garoto de programa. Né? Não como o pessoal está pensando em casa, mas programando. Né? Um tufo da careca aqui esquecia de colocar o ponto e vírgula no final da linguagem de Pascal, lá no século passado. Trabalhei muito com infra, com rede, com segurança, com uma série de coisas. E curiosamente minha carreira foi, mesmo na área de marketing, de administração, muito próxima, sempre ligada à tecnologia de alguma forma. Seja quando eu empreendi, montando e-commerce, seja pelas agências, fazendo marketing digital, seja nas empresas como gestor de marketing, né, estrategista, olhando para negócios voltados à tecnologia. Seja na comercialização de infraestrutura, hoje eu trabalho numa empresa de computação em nuvem, né, a famosa nuvem, né, onde é que fica a nuvem? Costumo dizer, nós somos um dos endereços da nuvem. Né? Então eu traduzi um pouco isso para o mercado, desse mundo que antes era muito obscuro, só daquela coisa do nerd que fica lá na salinha, que não fala com ninguém, e hoje o mundo se tornou digital. E aí todos nós precisamos ser um pouco mais nerds, precisamos aprender, precisamos utilizar e saber pensar em como utilizar essas ferramentas que são
várias, né? Tem uma abundância de oferta no mercado, mas com a inteligência e o dimensionamento do que realmente nós precisamos. Bacana. Nessa tua jornada, tu falou, né, desse ponto importante da questão do mestrado. Eu também fiz, realmente eu diria assim que é uma experiência incrível, que ela disciplina a gente, ela faz a gente mergulhar nos assuntos, buscar a realidade, buscar mesmo, efetivamente, né, a informação, né, de primária, vamos dizer assim, isso é bacana. Mas quando foi o momento na tua jornada que o ponto de virada ou o ponto de quebrada de lâmpada do Alexandre? Que em algum momento lá, falou, opa, eu vou seguir por essa linha, ou seja, isso é importante porque muitas vezes as pessoas elas não enxergam esse ponto de virada ou não percebem, para daí a partir daquele momento lá, né, o efeito borboleta, ela seguir, quem sabe, um caminho de empreendedorismo. Qual foi o ponto de virada do Alexandre? Olha, eu vejo que foram alguns ao longo dessa jornada aí, mas eu saí do primeiro grau, né, ali do primário, para fazer um segundo grau técnico em processamento de dados. E fui conhecer de perto o tal da informática. Né? Já mexi um pouquinho ali, tinha feito um curso de DOS, MS-DOS em quadro negro, para depois ir para a tela negra e escrever os prompts. Né? E fui fazer um segundo grau técnico pensando já numa profissionalização. Puxa, como eu posso usar isso, né, além de estudar para me preparar para o vestibular, já sair com alguma coisa voltada para o mercado. E muito tateando, muito exploratório. Né? Então, acho que a inovação tem muito dessa característica de ser exploratória. Tem um pouco de tentativa e erro. Né? E o segundo grau foi assim, puxa, é oportuno eu trazer algo profissionalizante junto com o ensino geral. E dali eu fui para a faculdade, fui fazer desenho industrial, ou seja, nada a ver com tecnologia especificamente, numa visão ainda romântica, queria trabalhar com computação gráfica, com, né, as produções de comerciais, cinema. Só que nesse meio tempo, nesses 3 anos de segundo grau, entendendo mais de perto a tecnologia, começou a pulsar uma paixão ali, que falei, poxa, eu quero mais. Né? E minha primeira experiência profissional foi no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como office boy, né, trabalhando na área de RH, e ficava no 5º andar, no mesmo andar do CPD, do Centro de Processamento de Dados. Hoje tem esse nome bonito, né, a área de TI, né, Tecnologia da Informação, mas antes era o Centro... CPD. É o CPD, velho e bom CPD. E acho que a primeira virada de chave foi quando eu olhei aquela plaquinha e falei, poxa, eu quero trabalhar ali. E, obviamente, não é simplesmente pede transferência, né? Então, foi uma negociação, foi alguns meses trabalhando com a gestão da casa para eu poder ir trabalhar com os nerds da tecnologia. E depois de alguns meses, sim, eu estava lá e aí fui fazer segundo grau e aí já como estagiário do segundo grau, eu comecei a fazer uma pavimentação dessa carreira, programando, trabalhando com infraestrutura, com suporte, com atendimento, e foi uma baita de uma escola. Eu fiquei alguns anos no Tribunal de Contas, né, saí de lá com um cargo de comissão, então estagiário, trancava, voltava, né, depois durante a faculdade. E ali foi uma grande escola, mais do que da tecnologia, que a grande maioria está obsoleta já hoje, né, mas dos conceitos de como utilizar a tecnologia. E eu costumo brincar, eu comecei com um garoto de programa, saí dessa vida, mas essa vida não saiu de mim, os bits e bytes continuaram aqui. E aí fui para o mercado, fui fazer toda uma jornada por agências, por trabalhar com criação, mas sempre de alguma forma ligada à tecnologia, a e-commerce, a social media, né? E aí evoluindo no mercado, me especializei em marketing, né? Virei gestor de marketing numa empresa de tecnologia, ou seja, virei cliente, mas trabalhando com tecnologia, vendendo outsourcing de impressão, service desk, monitoramento, né, o NOC que a gente chama. E isso me deu uma visão que, puxa, eu sou um profissional de marketing especializado em tecnologia. E eu lembro de um professor que eu tinha no último ano de faculdade, fui trabalhar com ele, e ele, não, Conte, o teu futuro é a internet, o teu futuro é trabalhar com isso aqui, vai fazer site, vai fazer uma série de coisas, né? Não gosto, não quero, acho que não é isso aqui. Faça terapia, Conte. Porque não é sobre você gostar ou não. Você sabe que essa molecada que está com você aqui vai levar pelo menos 5 anos para chegar onde você está. Você já tem um passo à frente. Não fiz terapia, mas um pouco de autoconhecimento. E a carreira toda foi justamente... E eu fui trabalhar com esse professor no último ano de faculdade, trabalhando com tecnologia. Né? Então, isso me deu digamos assim, um campo para jogar profissionalmente, que o mercado ele é muito assediador, né? Principalmente quando você falou de TOTOS, né? Fui gestor de marketing da TOTOS aqui na região do Paraná,
O mercado vem, ele cedia, ele quer dobrar o teu salário, ele quer puxar. Só que me apareceu cada segmento, que eu falei, puxa, deve ser um desafio interessante. O que eu gostava muito na época da agência é que cada cliente era no segmento. Isso me fazia aprender muito. Mas como me posicionar no mercado? Será que eu sou uma pessoa de hospital, na área de saúde? Será que eu de hospitalidade? Qual é o ramo, né? O meu negócio é tecnologia. E aí, quantos profissionais de marketing especializados em tecnologia você conhece? Falei, aqui está o meu diferencial de mercado. Marketing, eu vou fazer o playbook em qualquer lugar. Agora, com conhecimento técnico do produto, do métier do setor de tecnologia, aqui eu sou competitivo. E aí eu fiz essa escalada graças a isso. Que bacana. Você mostrou essa jornada, digamos, mais focada na área técnica, tecnológica. Uhum. A gente está finalizando o primeiro bloco. E nesse final do primeiro bloco, eu gostaria que você, de uma forma aí sucinta, falasse... A gente vai retomar esse assunto que eu vejo como muito importante para inspirar quem está nos ouvindo e ouvindo essa bela jornada que você está contando para nós. Os comportamentos empreendedores que vieram aí de mãos dadas, né, com esse desenvolvimento tecnológico. Porque no fundo tem um comportamento empreendedor ali, né? Muito. Associado muito. a isso. Fala um pouquinho disso para a gente finalizar esse bloco. Bom, falando de empreendedorismo mais tradicional, mais clássico, como a gente conhece, de abrir um negócio, de montar um modelo de negócio, isso não é novo, né? A humanidade faz isso há séculos. E a gente vê aí grandes sucessos, grandes cases. O que a gente não vê são os cases de fracasso. Porque não fez sucesso, a gente não fica sabendo, né? Mas a gente vê nas últimas décadas, 2, 3 décadas, alguns modelos que aceleraram muito rápido graças à tecnologia. Devido a algumas ferramentas, a facilidade de comunicação, a facilidade de conectividade, né? Então isso permite com que você teste uma prova de conceito de uma ideia com muito menos recurso, muito menos tempo, para você entender, puxa, errei, descarta. E agora eu vou para a próxima, opa, agora acertei. Quebrei a lâmpada e agora eu vou para frente. Essa resiliência, né? Bacana, legal ouvir de ti. E a gente vai continuar com esse assunto porque ele é importante, de alguém que passou aí nesse caminho, falar dessa jornada do ponto de vista dos comportamentos empreendedores para quem ainda não chegou nessa fase. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Nossa conversa de hoje é com o Alexandre Conte, gestor de marketing, professor, agente de transformação digital e podcaster. Agora, vamos voltar para essa conversa que é realmente o que interessa nesse programa, das pessoas que estão ouvindo, a nossa audiência no Brasil todo, Alexandre, ouvindo a sua jornada, porque a jornada de pessoas vitoriosas, vencedoras, ensina muito. Tu falou uma questão no primeiro bloco que eu achei bem interessante. Tu falou do fracasso e muita gente não conta dos seus fracassos. O Alexandre já fracassou? E o que esse fracasso ensinou? Eu acho que eu vejo um ponto muito importante que as pessoas não têm que ter mais pudor de falar dos seus fracassos, porque eles ensinam muito, né? Excelente ponto, né? Se eu já fracassei, eu digo que diariamente eu fracasso, né? Então, a gente tem que pegar o Thomas Edison, né? Fazendo a alusão da lâmpada aqui. Quantos outros projetos de lâmpada ele fez para chegar na lâmpada do filamento incandescente que a gente conhece hoje? E que já foi, né? Já está se tornando obsoleto. A gente já tem aí outros modelos, outros formatos aí lâmpada LED, fluorescente, tudo mais que tomou o mercado. Ou seja, a inovação ela traz essa evolução constante. E se o profissional não tiver essa visão de que ele tem que experimentar, colocar sua prova de conceito, MVP, aquele conceito, aquele linguajar todo da startup, sim, isso vale para a carreira, isso vale para o pequeno negócio da família. Puxa, deixa eu testar, deixa eu colocar em prova, não deu certo. E não dá certo não é necessariamente um fracasso. O negócio não deu certo, mas eu aprendi. E eu aprendi o que não dá certo. Porque quando você acerta de primeira, você ganha os louros, né? Mas o que exatamente você fez de correto? Eu não sei. Eu sei que esse conjunto aqui funciona. Provavelmente tem coisas que eu posso tirar e que vai continuar funcionando. Mas não sei exatamente qual é a peça que é crítica. E quando você erra, você sabe exatamente por que você errou. Né? Eu já empreendi, bacana, já tive um e-commerce que deu certo, começou a escalar e por algumas situações eu tive que desligar ele. Estava improvisado num momento que eu não poderia dar tanta atenção. Então como é que eu estou empreendendo num negócio que é um terceiro, quarto negócio e que precisa de atenção e eu não posso estar presente? E eu levo isso hoje, Gilles, para dentro da sala de aula. Vira caso de estudo, porque a gente estuda o que dá certo. A gente vai olhar grandes marcas que deram certo. Vamos olhar a pequenininha do professor aqui que por algum motivo deu errado, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Porque é muito mais rápido, muito mais barato, eu diria até que muito mais inteligente você aprender com os erros dos outros também. Também.
Bacana ouvir isso do Alexandre. Mais ou menos assim, né, Alexandre? Erre rápido. Exato. Não tem problema você errar, mas erre rápido para você voltar a acertar. E aqui eu queria olhar para você que está assistindo, na nossa audiência em todo o Brasil. Ser resiliente ao fracasso. Eu vou fazer alguns comentários que eu gostaria que você falasse. Excelente. Nós temos que ter a cultura do fracasso. Ninguém acerta tudo o tempo todo. Eu costumo falar até que o fracasso não é diretamente um fracasso. Você errou porque na verdade não é um erro. Na verdade você fez da forma diferente, não daquela que você esperava que fosse. Então, como foi diferente, não atingiu o que você imaginava, vamos fazer de novo. O Thomas Edison me falaram que foram 133 vezes até ele chegar no modelo final da lâmpada. Mas enfim, e essa cultura do fracasso não é importante ter? Permita o fracasso, que a hora que você começa a coibir o fracasso, as pessoas param de criar. Faz sentido isso? E se você me permite, eu vou fazer uma alusão aqui a esse tema fantástico, né? O título, eu acho muito criativo. Parabéns, legal, obrigado, né? Pelo título. Quando você está numa empresa, junto a uma equipe, vamos fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? Aquela tempestade de ideias, né? Vamos debater. Quem quer dar a primeira ideia? Eu não tenho um parâmetro, eu não vou dar uma ideia estúpida, idiota aqui, poxa, o que vão pensar de mim? Se desapega do ego, deixa na caixinha e deixa de lado, coloca a ideia, mas eu não tenho a solução. Se alguém tivesse a solução, não precisaria da reunião de brainstorm. Ou seja, são pequenos fragmentos. Traz sua ideia. Ah, mas é muito caro. Ah, mas é inviável. Ah, mas isso não vai resolver. Coloque seu fragmento de ideia. Porque isso vai inspirar uma outra pessoa a complementar, a corrigir e coletivamente a ideia vai ser moldada. E o erro é mais ou menos isso. Puxa, eu tenho uma tentativa, mas ela não é suficiente. Mas eu aprendi o que dá certo e o que não deu certo. E agora eu vou fazer de novo. Né? E você vai fazendo uma construção. Assim como no brainstorm, muitas vezes na hora de empreender a pessoa, não, Deus o livre, eu não posso errar. Ok, mas você também não vai acertar porque você nunca vai sair do papel, você nunca vai sair, você nunca vai estar pronto. Nunca vai quebrar a lâmpada, né? Não vai quebrar a lâmpada. Vai ficar só ali no campo da ideia. Não, eu tenho uma ideia. Ok, ideia não vale nada. O que vale é a implementação da ideia na prática. Sua ideia pode ser genial. Você pode patentear, você pode registrar, protegeu ela, mas colocou em prática. Alguém comprou por a ideia, a sua ideia. Se isso não vai para uma prova, se o mercado não aceita, não tem valor, por mais genial que seja. As pessoas precisam entender e elas precisam demonstrar para você que elas toparam, que elas curtiram, que elas querem mais sobre essa ideia. Né? Então, experimenta, começa pequenininho, mas começa a fazer um movimento, saia da inércia. Faz o MVP, né? MVP. O mínimo produto viável, vamos colocar as legendas aqui, pedir, né, para Isabelle, nossa jornalista, aí colocar lá, né, traduzir alguns termos, que é importante mesmo, às vezes eu tomo esse cuidado também quando... Acredito que a gente tem que falar, tem que ser educativo, mas tem que ter a explicação. Brainstorm, eu tive um bom tempo atrás, fui fazendo no FDG, né, com o Vicente Falcone Campos, Papo da Qualidade, tiozinho fantástico, e daí ele falou em fazer o brainstorm lá em Minas Gerais, o brainstorm chama-se Torró de Parpite. Excelente. Então o Torró de Parpite lá no sentido, e uma das regras é essa, fale. Se tu vai aproveitar ou não é outra história. Exato. Outro ponto que eu vi de você também dentro desse contexto, que é comum ouvir assim, pá, ó a ideia do Alexandre. Mas eu tive essa ideia, mas não implementou. O Alexandre implementou. Então não tenho, então de novo está conectado com o fracasso isso, né? Tenha coragem de fazer, ok, não erre rápido, mas faça. Você vai acertar ou errar, é detalhe. Coloque-se em movimento. Coloque em movimento. Então acho que esse é a grande inspiração que a gente tem que fazer. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai se sentir pronto, por mais que a gente tenha aquela síndrome do impostor. Porque quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você se especializa, mais você entende que existe um universo maior do que você sabe e que você não é a pessoa mais preparada para isso. E isso mata o empreendedorismo, mata a inovação, porque eu não sou capaz. E aí eu tenho um amigo que virou cliente um tempo atrás, aí ele falou, poxa, Conte, trabalho com treinamentos, trabalho com gestão, liderança das empresas, com capacitação, e eu, de forma não pedante, poucas vezes eu tive que me anunciar, eu tive que prospectar cliente. Porque pelo bom trabalho que eu faço, eu tenho muitas indicações. Agora veio pandemia, morreu a minha demanda, pós-pandemia, retomando num nível muito diferente do que eu tinha antes. As pessoas que me contratavam nas empresas não estavam mais lá, por N situações. Eu, nesse
tem uma carreira longa, né? Então, muitas vezes, quem já foi meu cliente deixou, se aposentou, não está mais no mercado, e eu não tenho histórico para a pessoa nova que está chegando na cadeira e que é o comprador. O gestor de RH, o gestor de alguma outra área, ou compras, e ele não me conhece. Mas ele está comprando de quem? Ele está comprando de quem está fazendo algo que eu não sei fazer, mas faz muito bem feito, que é o marketing digital, a pessoa que está aparecendo, que está fazendo recorte na internet, está fazendo podcast, tem um site, está fazendo um treinamento, fórmula de lançamento. Tem muita coisa ruim? Tem muita coisa ruim, mas também tem coisa boa. Ele fala assim, eu não sou capaz de julgar o outro se é melhor ou não do que eu, mas eles são melhores do que eu na sua divulgação. E aí eu perco o negócio, por quê? Porque eu não estou fazendo o que eu por muito tempo deixei para fazer depois, que era aprender a falar com a câmera, aprender a olhar dentro do olhinho da câmera, que não balança a cabeça, não pisca, não faz cara de caneca, né? E eu tenho que ir para o vídeo. E aí a gente montou para ele ali um podcast, para que ele tenha um veículo próprio, para ele expor o conhecimento dele, chama o presidente da empresa, depois da gravação, quero fazer um treinamento com você. Quero que você conte isso lá para a empresa. E voltou a ter uma escala de demanda enorme, porque começou a fazer o que ele antes até então não fazia. Que bacana, dar publicidade, né? A gente vai falar sobre isso. Exato. Mas antes de entrar nessa questão da tua jornada, como tu chegou no marketing, tu passou em diversas empresas e veículos, enfim, eu queria ouvir um pouquinho de você isso, mas antes eu queria fazer um comentário e ouvir a sua opinião. A primeira, as pessoas muitas vezes se auto-sabotam, né? Essa questão de não empreender, não querer quebrar a lâmpada, ela se auto-sabota. Então essa cultura nós temos que quebrar, né? Talvez pelo medo de fracassar. Porque quem sabe ela foi criada com o mindset do julgamento, do dizer não, isso eu errar. E aí eu queria que você fizesse um comentário sobre essa frase. O bom inimigo do ótimo. Às vezes a pessoa quer fazer algo ideal, mas nunca faz. Faz o protótipo. Faz o bom ali. E depois tu vai melhorando ele, né? Posso falar marcas aqui? Sim, Né? por favor. A Stone tem um valor na cultura deles que é muito interessante, né? Que eles fazem o upgrade do... Como é que é? O feito é melhor que o perfeito, mas não precisa ser, não pode ser mal feito. Ou seja, se dedique, faça bem feito dentro da sua limitação, da sua capacidade, e ao fazer, é melhor do que aquela ideia perfeita que nunca saiu do papel. Né? Dê movimento, dê saída para... Extravase as suas ideias. Né? Nem que seja, puxa, eu vou fazer isso dentro de um condomínio. Pequeno mercado, em vez de eu testar isso na cidade, eu abrir uma loja, deixa eu começar no condomínio, ver se eu tenho uma aceitação do público, se eu tenho jeito para comercializar uma roupa ali no condomínio, antes de abrir a boutique. Se investe pesado e tudo mais, erra no ponto, erra no público, erra na oferta, e você é um péssimo comunicador para ficar no balcão atendendo o cliente. O cliente não volta mais porque você não tem um mínimo de simpatia. Descobre isso no condomínio, você vai descobrir o seguinte: eu não sou pessoa para estar no balcão, eu sou ótimo com números, com administração, mas eu preciso de alguém que faça a interface. Na hora de abrir a loja, eu vou ter que contratar alguém para ficar no balcão, por mais que eu goste, eu não sei fazer, vou ter que treinar, vou ter que me capacitar para isso. E você vai mais lapidada para o empreendimento maior, com mais investimento, porque você já errou no meio do caminho. Isso me remete à questão de plano de carreira, porque muitas vezes as pessoas, e é comum ainda ouvir, diminuiu, eu acredito, eu não estou mais diretamente numa grande empresa multinacional. Não, o plano de carreira, quem faz o RH? Não, é você. Exato. Então, peraí, o autoconhecimento, aonde que eu sou bom? E muitas vezes eu vejo também, dentro do que você falou, deixa eu fortalecer meus pontos fracos, ou, ok, não que você não possa fazer isso, mas por que você não continua fortalecendo os seus pontos fortes? Os pontos fracos, tu contrata alguém, traz só para sublinhar o que tu disse. Outro ponto que tu falou que eu acho importante, começar pequeno, né? Eu estive no governo, tanto estadual quanto municipal, eu trouxe o conceito das provas de conceito, das POCs, dos projetos piloto. E tive que quebrar aquela cultura, porque normalmente você abre uma licitação, contrata um monte de coisa, totem, enfim, não vou entrar em detalhes do tipo de produto. E descobre que não funciona. E depois não funciona, pois é, dinheiro é público, o dinheiro do povo, tem que cuidar. Então começa pequeno, valida em laboratório, dentro da lei do sandbox, e depois tu amplia. Alexandre, marketing, como é que você entrou nessa, a tua jornada? Fala um pouquinho nesse final do bloco, nós temos bem rapidinho, mas daí no próximo bloco a gente aprofunda mais. Mas começa falando da tua entrada nessa área do marketing, e se quiser também parafrasear lá o Chacrinha, não sei se é da época, da minha época é. Eu estava lá. Né? Quem não se comunica se estupica, né? Mas olha que curioso, entrei na faculdade, como eu falei, fazer desenho industrial,
né, com uma visão ali de trabalhar com comunicação, mas não a comunicação como a gente está fazendo aqui agora. Eu tinha a visão de comunicação de computação gráfica, de ir para grandes produtoras, talvez trabalhar com cinema, trabalhar com animação 3D, isso ali na virada do século estava muito em alta, e até uma inocência em relação ao que o curso de design tinha para oferecer. Aprendi que o curso de design é um curso de comunicação, assim como publicidade e propaganda, mas muito mais voltado na economia, na comunicação, não só a estética, o belo pelo belo. E dali eu fui me especializando para marketing, fui entendendo que, o design onde ele se encaixa aqui, ele está dentro de uma estrutura de marketing e que tem outros degraus, né? E aí eu fui subindo, fui buscando, fui aprendendo para chegar lá, e daqui a pouquinho a gente conta mais, né, como isso aconteceu e o que eu faço hoje. Legal. Vamos retomar o terceiro bloco com essa experiência e já trazendo também na agenda o projeto que se considera o grande projeto teu dentro da área de marketing. Legal. Então, já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com o Alexandre, que certamente irão acender muitas luzes aí na sua cabeça, vão deixar você inquieto e inquieta para quebrar a sua lâmpada e transformar em ações concretas. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o Alexandre Conte, gestor de marketing e agente de transformação digital. Aliás, dois temas espetaculares, importantíssimos. A área do marketing, de publicar, de divulgar, e mais do que isso, de prospectar. Sim. E a transformação digital, que não tem jeito, né? Ela chegou, temos que se agarrar nela, entender as etapas dela, tem muita confusão sobre esse tema também, né, Alexandre? Mas começou a falar no bloco anterior sobre, né, a questão, né, da tua entrada nessa área do marketing. Fala mais sobre isso, dos teus projetos vencedores. Por favor, fala dessa tua experiência nessa área tão importante. A gente falou um pouquinho no outro bloco, né, sobre aquela coisa do estudante, descobrindo o curso, entendendo o poder da comunicação, se especializando em marketing. Mas o que me pegou foi quando eu sentei do outro lado da mesa, deixei de ser fornecedor, prestador de serviço, de agência, e eu virei cliente. E aí eu tinha que olhar para a estratégia de longo prazo. Eu tinha que olhar para a empresa num conjunto de fatores, onde aquela campanha da agência, aquele job pontual do freelancer, ele é apenas pequenos detalhes numa construção muito mais longa, né? E aí eu me apaixonei por essa continuidade, pela estratégia de longo prazo. E aí eu não voltei mais. Aí eu fiquei num caminho que é como que eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho disponível no marketing, digital, tradicional, promocional, evento, tudo para que eu possa chegar num objetivo de longo prazo. É aumentar o faturamento da empresa, é ganhar mercado, abrir uma nova filial, e eu vou usar N ferramentas. E aí essa visão de orquestrador é que me cativou, e aí eu me consolidei numa cadeira de marketing justamente por conhecer, ter feito, né, colocado a mão na massa, tanto na parte da tecnologia quanto na parte da criação. O que eu tenho de ferramenta? Tem que produzir um evento, eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer um marketing digital, e essas ferramentas contribuem para um objetivo maior. E aí deixa de ser coisas avulsas, porque hoje a gente tem muito prestador de serviço, tem muita gente contratando uma série de serviços, principalmente quando fala de marketing digital, que é um oceano vermelho hoje, que a gente vê na internet. É muito mais do mesmo, mas que chega numa situação muito rasa. Eu preciso ter profundidade, eu preciso ter objetivo de longo prazo, né? E aí fui passando por empresas maiores, menores, mas que foram grandes escolas que me oportunizaram fazer grandes projetos, né? De pegar uma marca aqui embaixo, fazer uma construção de branding e fazer um trabalho de prospecção com uma área de SDR, toda aquela coisa da receita previsível, de fazer a cartilha, colocar isso no marketing digital, fazer um marketing de relacionamento. Puxa, vamos levar o cara para a Fórmula 1 com o filho. Por quê? Porque a emoção que ele vai viver com o filho, hoje, 20 anos depois, 15 anos depois, ele fala, puxa, aquela empresa me levou para lá. A experiência, né? Acho que a experiência essa palavra é muito utilizada, fazer a experiência, a pessoa está dentro do... E no varejo a gente usa muito isso, né? Hoje, puxa, por que nós vamos sair aqui do estúdio, que eu posso pegar o celular e fazer uma compra de um livro, de uma caneca, né? Qualquer coisa, de uma TV? Por que eu vou até uma loja? Ficar na fila, ser mal atendido, ter que carregar o produto. A gente pode receber aqui no estúdio enquanto a gente está conversando. A experiência de uma loja tem que ser viva, ela tem que ser cativante. Puxa, eu quero ir nessa loja. Eles vêm comigo que eu te apresentar uma loja fantástica, seja um restaurante, seja um supermercado, seja uma boutique. Independente do que você vende, seduza o cliente para que ele queira voltar,
né? Então, fugindo das definições práticas e catedráticas de marketing, mais do que você fazer uma venda, é você fazer o cliente retornar para comprar de novo. Porque, de fato, ele gostou e ele quer mais. Não é simplesmente, ok, caí no papo do vendedor e vou levar o produto. Isso funciona para o B2B também, né? Então, quando você vende para empresas, você fez uma boa apresentação, você teve uma credibilidade, às vezes tem uma marca forte, mas quando a pessoa não volta, é porque faltou alguma coisa. E aí o marketing não é só para vender, não é só para comunicar, mas é para tratar essa experiência do cliente enquanto ele é cliente. Garantir que ele tenha sucesso no que ele vai fazer com o seu produto, com o seu serviço, para que ele continue utilizando. Independente se você faz um trabalho que tem uma receita recorrente ou se ele vai fazer compras de tempos em tempos. Eu posso ter uma assinatura de carro e todo mês eu pago, então eu tenho que manter esse cliente porque é uma receita previsível. É um MMR, né? Agora, quando eu trago um cliente que vai comprar um carro e daqui 5 anos ele vai comprar outro, e dali mais 5 anos ele vai comprar um carro para o filho, olha o valor que eu tenho no ciclo de vida dessa família. Quantos carros ele vai comprar comigo, independente da concessionária que eu esteja, porque ele é meu cliente. Isso é interessante. É a carteira dele, né? Ele fidelizou, né? Não foi a marca que ele representa. E vira um ativo social do vendedor. Poxa, Alexandre, mas eu não sou vendedor, eu não preciso isso. Não, a gente precisa do nosso ativo social aonde a gente está. Por quê? Porque eu sempre vou ter alguém que sabe mais do que eu, alguém que conhece alguém que eu preciso conhecer, alguém que vai me apresentar um fornecedor, vai me mandar um currículo, ou mesmo o meu próprio currículo. Esse ativo social a gente constrói no dia a dia. E aí fica uma dica para quem está nos acompanhando, né? Quando a gente fala de networking, isso é uma excelente ferramenta de venda, mas não é apenas para vender. É empregabilidade, mas também é educação. Poxa, com quem eu vou sentar para almoçar e trocar uma ideia sobre um problema que eu estou vivendo na empresa? Eu tenho os meus pares, além do grupo do WhatsApp, fulano, vão almoçar? E o que eu quero saber para ele? Como é que você resolve isso com a sua equipe, que é 3 vezes maior que a minha? Me ensina a fazer bem feito o que você sabe fazer. Então isso é um ativo que vale e nos valoriza como profissional, porque eu tenho uma capacidade de entrega maior, né? Então, saber investir na sua fala, na sua apresentação, no seu network, no seu relacionamento com o mercado, isso vai te posicionar independente da atividade profissional que você faça. E isso vale para a carreira. Isso é para você falou de plano de carreira. Como é que eu vou construir onde eu quero chegar daqui 10 anos? Quem eu preciso conhecer? Quem eu preciso ter ao lado para me ajudar nessa caminhada? Por N fatores. Fornecedores, inclusive, de jornadas, de experiências, né, de vida. Exatamente. A gente fala do fornecedor, pensa que ele vai te entregar um produto. Não, é o café que tu falou, né? Então, até que tem aquele estudo que foi se baseado no Empretec, são as características empreendedoras. Lá fala de rede de contatos, fala do planejamento, do estabelecimento de metas. Bacana. Né? E assim, você que está nos acompanhando, ajude, receba, ouça, contribua, forneça, porque a verdadeira relação de network está aí. Não é você ter uma lista de contatos para quem eu posso ligar e pedir favor. Em quais agendas de contato você está para essas pessoas que você está ligando? Quem sabe que é você que está ligando, não é um número desconhecido. E mais importante, quem está disposto a te ajudar? Você já ajudou alguém no passado? Eu estava numa marca forte, porque todo mundo queria me assediar. Eu falava não para todo mundo. Ok, hoje você não está mais. E você tem um amigo numa marca grande. E aí? Poxa, ele não vai lembrar de você porque você não ajudou ele quando precisava. Então, qual é? E aí não é questão de dar preferências, é questão de você trazer o cara para o jogo, coloca uma proposta, olha, eu vou contratar o que você faz, participa comigo. Nem sempre você vai fechar com aquela pessoa porque é seu amigo, mas traz a pessoa para o jogo. Às vezes é dar uma dica, às vezes é dar um caminho, passar um contato de alguém. Gilis, fala com fulano, ele pode te ajudar. O que eu ganho com isso? Nada, mas você ganha muito. Isso é muito importante que tu traz. O que o Alexandre traz para a gente agora é poderoso. Além de ser uma das características empreendedoras, a rede de contatos, mas não aquela rede de contatos, Alexandre, podemos tomar um café hoje, porque aí eu chego lá, a primeira coisa que eu falo, pô Alexandre, preciso que você me ajude, eu estou precisando aí um recurso. Não, é o café pelo café. Talvez você até consiga essa ajuda no primeiro café. Mas o que vai acontecer quando você ligar de novo para a pessoa? Lá vem ele me cobrar, me pedir coisa de novo. Cria você queimou seu uma imagem ruim. Exatamente. Bacana. Agora, se você, no primeiro momento, no primeiro café, diz, o que você está procurando? O que você... Cara, mas eu posso te conectar. Fala com fulano. Peraí que eu vou ligar para alguém aqui. Por quê? Porque eu quero te ajudar. Qual é a percepção que fica? Puxa, o Alexandre Conte, ele é conector. Ele me ajuda. Se eu preciso de ajuda, eu vou ligar para ele. E quanto mais pessoas eu ajudo, e não é uma questão de moeda de troca, é uma questão de
rede de apoio. De rede de apoio. Que a hora que eu precisar, ou mesmo sem eu pedir, quem vai querer me ajudar? Pela gratidão que tem. Essa é a chave para a gente curar o mundo. O mundo está doente. A hora que a gente começar a acontecer isso, eu vou confessar, eu tenho feito isso, acho que tem que acelerar. Você ligar, fulano, tudo bem, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Vamos tomar um café? Tu precisa de mim? A hora que a gente chegar nessa lógica, acho que a gente tenho certeza que o mundo vai mudar. Livros. Philip Kotler, né? Eu na época era o Philip Kotler, né, tal, enfim. Eu sei que tem um outro autor aí que também pode sugerir, né, uma leitura interessante sobre a área. Fala de alguns livros, inclusive do seu. Vamos lá. Acho que assim, o Kotler ele tem um grande papel, tanto na academia quanto no mercado, mas principalmente no mercado, e até na academia ele foi por algum tempo criticado, né? Porque ele faz um trabalho que a gente precisa cada vez mais, que é traduzir o artigo científico, da pesquisa de ponta, do experimento, do survey que a gente faz dentro da academia, e ninguém fica sabendo. Se publica num Qualizar, e quem vai ler aquilo? Só o nerd que está estudando na academia. Como é que eu traduzo isso para o gestor que está sentado na cadeira e tem que tomar uma decisão? Né? Então o Kotler faz um trabalho muito fantástico, que é traduzir a ciência para o mercado. E aí se tornou mais simples, deixar objetivo, né? Prático. Como eu coloco isso na prática hoje? Né? E se tornou o pai do marketing moderno, justamente por fazer essa tradução e levar o conhecimento para a ponta da caneta, a prova. Podemos fazer, vamos testar, vamos colocar em prática. Né? E sair daquela tentativa e erro de uma maneira mais científica, mas com uma decisão simplificada. Né? Então, Kotler, Drucker, né, Porter, nós somos clássicos aí do marketing, da administração. Porter, né? E tem um livro que eu gosto muito, que é de um jornalista, né, britânico, que é o Desafiando o Talento. Falo muito dele já há algum tempo, porque ele fala assim, puxa, como é que o livro nasceu de uma conversa dele com o prefeito de uma cidadezinha da Nova Guiné, andando na praia, que perguntou para ele, por que vocês ingleses chegaram aqui? Por que nós não colonizamos a Europa? Ele esboçou uma reação, não sei, passou 10 anos pesquisando, escreveu o livro Desafiando o Talento, para mostrar assim, o quanto a gente tem de habilidades que são dons divinos, aí vai das crenças, das análises, mas eu tenho habilidades. Agora, se eu não tiver uma prática deliberada para fazer isso, eu não consigo sair digamos assim, me tornar um outlier. Eu tenho que praticar o que a gente está fazendo aqui, uma conversa. A câmera está gravando. Será que estão gostando? Será que eu estou despenteado aqui, Gilles? Eu não sei como é que eu estou. É horrível falar com a câmera, até que você aprenda. E aí você olha para a câmera, você abraça a câmera com os olhos e você perde, né, aquele medo de falar com a câmera. Mas se você não praticar isso de forma deliberada, você não cria essa habilidade para se tornar exponencial, quando todo mundo só faz um pouquinho mais que o comum. Né? Então, prática deliberada é o grande desafio aí desse livro do Desafiando o Talento. Você é alto, jogava basquete na escola? Vôlei, porque tinha uma vantagem biológica. Poxa, eu não era tão alto, eu não tinha essa vantagem. Mas se você não simplesmente... Aliás, se você chegar simplesmente para jogar vôlei, jogar mais vezes do que eu, você vai ser melhor do que eu. Agora, para você ser um excelente, você tem que passar mais horas treinando saque, treinando bloqueio, treinando agachamento, fazendo uma série de fundamentos. Repetitividade, né? Para fazer de uma forma consciente. Né? O Michael Jordan fala isso, né? Eu não lembro o número. Não sei quantos milhões de arremessos que ele treinou. É muito legal a história do Michael Jordan. E tem uma biografia muito bacana, porque ele é um cara que ele entendeu, e ele foi o grande pivô da mudança da NBA. Porque eu venho aqui para dar um espetáculo. Quem paga ingresso, ele quer ver um espetáculo, não quer ver um time ganhar do outro. Né? E ele fazia essa prática deliberada. Ele jogava numa posição, jogava em outra, para poder mudar. Fechando o conceito do livro, né, o professor Nascimento já passou por aqui, né, sei que foi um dos teus entrevistados, e a gente tem um projeto muito bacana, que é um grupo de networking chamado The Masters, onde a gente já fez curso de pós-graduação para grande instituição de ensino, e a gente escreveu 2 livros, estamos indo para o 3º, que é o Entre Drones e Dinossauros. Né, é uma coletânea de vários amigos, vários especialistas em várias áreas, onde a gente traz esse conhecimento prático para traduzir, cada um na sua área de conhecimento, para o gestor de mercado, ou para o novo empreendedor que está começando sua carreira, como que ele vai crescer, com a experiência de vários dinossauros como nós, né? Mas com energia de drone, querendo colocar. Eu estou com o livro lá, tá? Estou começando a ler ele. No último bloco, se puder falar um pouquinho aí, com esse foco na tua expertise, na tua contribuição, por favor. Combinado. Fica por aí. Para o nosso próximo bloco, infelizmente vai ser o último bloco, essa conversa inspiradora, fantástica,
com mente brilhante e com essa pessoa super empreendedora, inovadora, o Alexandre. O programa Quebrando a Lâmpada volta já. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre inovação, transformação digital, mais um pouquinho também, e futuro. Com o Alexandre, né, o nosso convidado de hoje. Obrigado pela tua presença novamente. E nós finalizamos o bloco anterior falando, né, do livro Entre Drones e Dinossauros. Qual a contribuição do Alexandre para esse livro? E daí já de mãos dadas com essa questão da transformação digital, da importância do marketing, da inovação, ou seja, inovar também nos processos de marketing. Enfim, fala um pouquinho disso, Legal, Alexandre. Legal. Então, o livro nasceu, como eu falei, desse grupo, né, que eu e o professor Nascimento somos os idealizadores ali do grupo. Surgiu a ideia da gente transferir o que a experiência daqueles profissionais tem, essa bagagem toda para o mercado, e o livro é uma das formas de fazer isso. A gente fez um curso também de pós-graduação. E o primeiro livro, ele vem com essa provocação do Entre Drones e Dinossauros. Eu costumo dizer que você que está lendo o livro agora, o grande spoiler já está na capa, que é o Entre, que vem grifado. Porque nem 8 nem 80. Diferente da internet, que tudo é polarizado, a gente fala, puxa, tem os drones que tem uma energia do caramba, uma vontade de fazer, uma sede de realizar, e não é só, a gente não fala só da geração, né? A gente fala de uma série de coisas, inclusive de inovação. E o dinossauro tem aquele ser um pouco mais lento, um pouco obsoleto, um pouco, né, mais casca grossa, e que ele se move numa outra velocidade. Porque ele já errou bastante também, ele aprendeu a ter uma certa paciência e não ser o early adopter, aquele primeiro a adotar alguma coisa, a fazer. Deixa o mercado acontecer para daí eu me movimentar com certeza. Será que isso vai funcionar? Às vezes é fogo de palha. Eu já errei tanto por ser afoito, né? E a gente tenta equilibrar um pouquinho desses dois conhecimentos, esses dois perfis, e aplica em várias áreas, no marketing, na comunicação, em finanças, na gestão, na liderança, uma série de conceitos. E o meu capítulo no primeiro é justamente sobre multicarreiras. Então eu falei aqui um pouquinho sobre várias frentes, você me apresentou com vários títulos bonitos aí, né? Executivo de mercado, palestrante, professor, e um pouco até do que você falou, acho que no segundo bloco ali, sobre essa dependência das empresas, de você empreender para você e não para a empresa. Então, multicarreiras, além de ser uma inteligência de você diversificar receitas, de você ter atuações paralelas, isso te dá uma certa autonomia também para você demitir a empresa e falar, puxa, vou ficar um tempo fora do mercado porque eu tenho uma segunda, uma terceira carreira que me ajuda a pagar o boleto, né? Então eu dependo menos daquele empregador que às vezes, puxa, não estou satisfeito aqui. Agora, quando você junta 2, 3 profissões, habilidades diferentes, que elas são correlacionadas, você se torna um profissional mais completo. Porque hoje, como gestor de marketing, o que me dá uma paura, como diriam os italianos, é que você tem um especialista do especialista do especialista. Em muitas áreas, até pelo lado técnico, a gente tem a caixinha da caixinha. Mas o que essa caixinha entrega sozinha para o mercado? Se eu não colocar essa caixinha de processo numa esteira, com outras caixinhas, eu não tenho um produto final. Conectadas, né? Exatamente. Ou seja, se eu não sou capaz de fazer, não preciso fazer tão bem feito quanto alguém que é especialista naquilo, mas eu consigo fazer o básico da caixinha da frente, da caixinha de trás, e eu consigo dar continuidade e te entregar alguma coisa, Gilles. Então, hoje você tem especialistas que ele só mexe aqui. Na área de marketing, assim, é o designer que, poxa, mas não veio o texto do redator, mas qual é o título que eu vou colocar no post da rede social? Mas eu não publico na rede social, eu só faço a arte. Qual é a dor da empresa? Eu preciso comunicar para o meu cliente que o programa de hoje vai no ar tal dia. Não importa se eu não tenho o texto, não importa se você sabe publicar. Cara, eu preciso colocar no ar, na rede social aqui do programa, a chamada, o vídeo, o Reels, né, o formato que seja, para comunicar. E se a pessoa só faz a arte visual, ela não consegue fazer o título, consegue fazer uma legenda do teu... Eu estou falando uma coisa básica, tá? Publicar lá no seu Instagram, fazer a marcação das pessoas. Não, eu só faço isso. E quando você não tem essa esteira toda? E quando a pessoa que publica sai de férias? Né? Ou seja, não, eu sei tem a visão do todo, a visão sistêmica, né? Tem as barreiras, né? E isso falta as salinhas muito, fechadinhas ali. Falta muito no mercado. Essa visão, puxa, eu sou capaz de entregar. Sim. O meu forte é aqui, mas eu consigo fazer outras coisas. Então, quando você tem multicarreiras que somam, te dá essa habilidade de ser mais completo. Sim. E no segundo livro, fechando o primeiro a gente fala muito de ambidestria, de como eu pago a conta hoje, como eu resolvo a meta do mês, do trimestre, e como eu estou pensando na inovação de longo prazo. Né? Então, essa ambidestria de pensar o amanhã, vai fazer o resultado hoje. Então, eu tenho uma carreira hoje. Como é que eu penso na construção da outra?
né? Porque eu vou começar pequenininho, galgando, mas eu tenho a primeira que está me mantendo, não só apenas financeiramente, Sim. mas no mercado, evoluindo, e ela subsidia o crescimento da segunda. Se eu tenho mais de 20 e poucos anos de mercado como marketing, porque eu comecei lá na virada do século. Agora, professor é um projeto depois, só tenho 10 anos de sala de aula. Puxa, Alexandre, mas só 10 anos? 10 anos é coisa. Mas ela foi a base para eu me tornar palestrante, que são menos tempo de mercado como palestrante. E podcaster e escritor são carreiras novas que vão surgindo, mas que elas vão complementando uma a outra. Quando eu estou na sala, eu tenho que estudar para dar aquela aula, eu aprendo mais para levar isso para o mercado. Quando eu estou no mercado errando e acertando, eu levo essa experiência para dentro da sala de aula. Eu não me torno um gestor melhor, eu não me torno um professor melhor. Fantástico. Né? Então essa soma é muito importante. E o segundo livro a gente fala sobre mega tendências. Eu puxo a mega tendência para a área de marketing, já te dando essa visão de futuro, onde eu falo sobre centralidade humana, sobre a importância da gente valorizar o lado humano numa era que a gente vive com inteligência artificial, com automação, com grandes tecnologias, que sim, elas são muito importantes. Mas tecnologia é ferramenta. O conceito básico de qualquer tecnologia, seja um arado, seja uma inteligência artificial, ela é ferramenta. E ferramenta tem que servir ao quê? Dentro de um propósito. Tem que servir um processo. Lembra das caixinhas? Aqui eu vou colocar tal tecnologia para fazer bem feito, com mais precisão, para fazer com mais volume, mais velocidade. A tecnologia me ajuda a fazer bem feito aquilo que eu pré-defini a ser feito. Agora, Gilles, se eu não tiver pessoas que queiram fazer mais, queiram fazer melhor, não funciona. Né? Então, o processo serve às pessoas. A tecnologia serve aos processos. A base de tudo é pessoas. Empresas são feitas de pessoas para pessoas. Eu posso ter um monte de robozinho trabalhando no meio, ok. Mas eu tenho que estar centralizado, a minha estratégia tem que estar focada nas pessoas. A inteligência humana, ela tem que estar no comando da IA. A IH tem que estar no comando da IA. É isso que eu estou traduzindo o que tu me disse aqui agora. Uma figura que eu gosto muito, que eu, de uma certa forma, criei, está tanto na minha dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado, é um triângulo, onde tem 5 dimensões do Falcone: qualidade, custo, entrega, moral e segurança. Eu coloquei essas dimensões técnicas nos vértices, mas quem está no centro? Moral e segurança de quem? Das pessoas. São elas que asseguram a melhor qualidade, a entrega no prazo, o até antecipado. E a questão, ou seja, as dimensões técnicas, elas são consequências das dimensões humanas. Então é muito bom te ouvir nesse sentido. Tem algumas questões que eu quero agora fazer um bate-bola contigo, até para a gente abordar todas. Qual que é o legado do Alexandre na sua jornada, especialmente no marketing? Qual que é o legado que tu deixa? Olha, eu procuro trazer muito essa visão da experiência humana, da excelência voltada para as pessoas, da centralidade humana, né? Seja isso na parte da educação, quando eu estou na sala de aula, seja quando eu estou dentro da empresa, seja no desenvolvimento de um talento da equipe, né? Eu tento trazer muito o lado humano. Eu falo assim, high-tech sim, mas high-touch primeiro. Né? Então, primeiro, aperta a mão das pessoas, depois você faz a automação. Né? E aí eu estou deixando o legado de alguns cases de sucesso, o trabalho que eu fiz na Toto, de reposicionar, pelo menos na parte regional aqui, uma grande marca, que já era grande, mas estava um pouco apagada na região. Né? Alguns projetos que me fizeram aprender muito, mas principalmente impactaram vidas. Como professor, eu tenho um case fantástico, que assim, na pandemia a gente viu a dificuldade de empresas de varejo, né? Uma família que vendia seu artesanato na feirinha de artesanato ali do Largo da Ordem. A filha fez uma aula comigo de e-commerce, aprendeu a fazer e-commerce, passou a faturar mais em 3 meses do que fazia na feira, sem ninguém poder sair de casa, só vendendo pela internet. Ou seja, quando a gente passa experiência, passa conhecimento, isso tem valor porque a gente tem dificuldade de medir. Mas quando eu encontro um aluno na inauguração do supermercado, ele, Conte, quero te apresentar a empresa que eu estou trabalhando, porque graças à sua aula eu fui estudar isso, eu aprendi isso e hoje eu trabalho nessa empresa, isso é legado. O livro, deixar isso documentado num livro é bacana. E eu tenho um projeto hoje que é o ConteCast. Né? Não é tão bonito, tão bem produzido quanto o seu programa, mas é um registro de entrevistas com alunos, com professores, com gestores de mercado, com um dono de empresa, trazendo um bate-papo como esse, um legado de experiência, de conhecimento. Que isso, quando eu não estiver aqui, vai estar lá publicado em algum lugar, alguém vai poder consumir e fica como E eu vi pessoas que, via de regra, às vezes não são chamadas nas grandes redes. A ideia do Quebrando a Lâmpada também, a gente dar espaço a todos, né, empreendedores e assim por diante.
problemas e soluções ou dores e remédios para a transformação digital nas micro e pequenas empresas especialmente, mas de uma forma geral também. Como tu vê isso hoje, o grau de maturidade? Então, o grau de maturidade é o grande ponto de virada, né? Porque muitas vezes você está numa empresa grande, tem orçamento, ela tem vontade de fazer, muitas vezes ela faz porque o concorrente está fazendo, mas falta maturidade para que ela possa fazer com segurança, fazer com assertividade. E aí você precisa desenvolver talentos, precisa contratar gente boa, precisa treinar, para que eles possam... vai fazer tudo de uma vez só? Não vai funcionar. Começa devagarzinho. É a mesma história do MVP do empreendedorismo, né? Começa com uma área, começa com um setor, com uma ferramenta, com outra, e vai criando uma cultura de tecnologia. Né? Hoje eu trabalho numa empresa de cibersegurança e computação em nuvem. Então, quando a gente fala em cibersegurança, vou bloquear tudo, fica todo mundo nervoso. Né? Começa com alguns cuidados. Começa coloca um antivírus, para não entrar nada, faz um DR, né, que a gente chama de Disaster Recovery. Cara, se pegar fogo, se alguém roubar o seu computador físico dentro de casa, eu tenho uma cópia que a partir de 15 minutos eu consigo... Isso é a última camada. Né? Então, assim, eu remonto essa máquina virtualmente no data center. Mas eu tenho backup também. E agora eu vou pegar essa máquina e vou levar para dentro de um data center, mas não vai ter mais uma máquina física aqui. Não, isso é uma grande ruptura. A gente começa devagarzinho, começa fazendo a proteção da máquina física. Daqui a pouco você começa a entender que é mais inteligente levar isso para um data center. E você vai aumentando a maturidade desse cliente com tecnologias complementares. Só digitalizar não é transformação digital, né? Não. Tem um mito aí. Alexandre, tu nasceu em Curitiba? Sou curitibano. Por incrível que pareça. Certamente tem um... É verdade. Não vou entrar no mérito. Certamente tem um Alexandre lá de 10, 12 anos. O que tu falaria para ele? Que tu, de repente, ou faria diferente, ou algo que tu fez quando tinha 10, 12 anos. As aspas do Alexandre, para essa geração que vai comandar as empresas, as cidades e o país daqui 10, 15 anos. Seria um encontro interessante, né? Acho que eu falaria duas coisas. Primeiro, não coma tanto chocolate. E a segunda é... E menos refrigerante também, né? Menos refrigerante, menos chocolate, né? A saúde é importante. Mas não desista do sonho, não deixe de aprender e tenha essa resiliência, essa perseverança. Né? Hoje a gente vê uma geração que desiste tão fácil, né? Porque é tudo tão facilmente entregue, é facilmente abandonado. Né? Eu tenho a oportunidade de eu brinco assim, eu venho do século passado, a gente tinha que fazer as coisas na unha, né? E hoje você tem toda uma automação para fazer um monte de coisa, que ótimo, mas se precisar, eu sei fazer o básico. E essa semana, né, pela empresa que eu trabalho, pela Opus Tech, a gente está patrocinando um evento de e-sports, de jogos eletrônicos, está acontecendo no Hard Rock. Bacana. Pessoal jogando CS e tudo mais, é de um amigo meu, né, que está fazendo é o dono da empresa de evento, veio aqui para Curitiba, ele mora nos Estados Unidos, e eu chamei o pessoal técnico da empresa para dar apoio, estava com um problema na rede lá, e precisava fazer cabo. Eu ali esperando. Ah, posso fazer? Você sabe fazer? Cara, eu estou enferrujado, mas ainda domino essa arte. E fui lá crimpar cabo de rede. Por quê? Porque sem o cabo a rede não vai funcionar. Né? Então a gente tem que saber colocar a mão na massa, a gente tem que saber... E isso vem de estudo, de dedicação. Porque se é difícil, a gente aborta. Né? Então para o Alexandre de 12 anos, continue, não desista. Que bacana. Essa gamificação aí movimenta o mercado de trilhões, né, no mundo todo. É gigantesco. Se puder conectar com ele e ele for disposto a vir nos conceder uma entrevista aqui, seria muito bem-vindo para a gente falar dessa área de gamers aí. Legal. Para as pessoas te seguir, te acompanhar em LinkedIn, passa as tuas direções, por favor, as tuas mídias. Vamos lá, pode me procurar na internet como Alexandre Conte, vai achar meu site, meu blog, alexandreconte.com. Então ali tem alguns artigos que eu uso muito para extensão de aulas, né, alguns conceitos, algumas coisas. O ConteCast, né, então ou por Alexandre Conte ou ConteCast no YouTube, no Spotify, você vai me encontrar também. E nas redes sociais, @AlexandreConte, olha o padrão, né, a identidade aí, né, seja no Instagram, no LinkedIn, que são as redes que eu sou mais ativos, e me encontra, né, manda mensagem, acho que assim... Estou disponível, a questão da centralidade humana, assim, não tem um robozinho fazendo o chatbot lá, sou eu que vou responder, por isso às vezes demora um pouquinho, né, mas vai ser um prazer conectar com a sua audiência. Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Tu falou que tem um filho? Uma filha? Tenho um filho. Qual então, é o nome eu dele? tenho um sistema de inteligência natural que eu treino há quase 7 anos, chamado Henrique. Né, e que é o meu grande professor. Eu me comunico melhor, eu me conheço melhor quando eu converso com esse serzinho que faz tudo fazer sentido pra gente, né? Henrique, parabéns pelo papai aí. Quebre lâmpadas assim como teu pai quebrou e venceu, hein? Cuida do papai.
Parabéns, então, e muito boa o nosso bate-papo e até a próxima. Obrigado, valeu. Assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Alexandre Conte, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. E além também do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube, o Quebrando a Lâmpada. Todos os programas estão lá, completos, bem como as pílulas de conhecimento. E também no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, quebrando a lâmpada, inovando, resolvendo problemas e sendo feliz, que é o propósito principal desse programa. Fique bem.